Olá, boa tarde! Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Então confira os destaques do programa de hoje. Brasil gera 2.073.000 empregos formais em 2021, segundo dados do CAGED. A Anatel volta a analisar a venda da unidade Oi Móvel. Julgamento havia sido suspenso na semana passada. Crescimento da atividade fabril da China desacelera em janeiro, com ressurgimento de casos de Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Meio-dia e 33 minutos, eu começo o estoque com o meu boa tarde para a Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de olho aqui nas notícias do mercado. Agora é hora do BMC Stock, né? Então a gente vai trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado, né, no meio do dia, e a gente vai repercutir esses assuntos com o nosso convidado de hoje, que é o Frederico Nobre. Ele é analista da Oren e também teremos aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo um olhar diferenciado, né, do Brasil e do mercado lá fora também. Isso mesmo, Hanna. Então daqui a pouco teremos esses convidados, porque agora a gente começa então com os números do mercado financeiro. O Bovespa que opera aí entre altos e baixos hoje. Olha só, deixa eu colocar o gráfico aqui pra gente. Nós temos o Ibovespa operando neste momento com queda de 0,15% de queda e operando a 111.742 pontos. Entre as maiores altas temos a Azul com 3,59% de alta, TOTS com 5,69%, aí com a maior alta do momento, NTCO com 4,47% de alta, Magazine Luiza 4% de alta, Petz 2,70%, CVC com 2,05% de alta, Embraer teremos notícias também com uma parceria da Jetfly daqui a pouquinho, também está subindo aí após essa notícia com 1,97% de alta, a Mer com 1,78%. Entre as baixas, BRFS com 3,81% de queda, Vale 3 recuando 2%, Semin com 2,24% de queda, Eletrobras com 1,75% de queda, algumas das altas e baixas do dia. E agora a gente vai com os números internacionais com a Hanna Beltrão. Vamos lá, Isa, vamos seguindo, atualizando aqui no nosso BMC Stock. Vamos começar então a olhar como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Eu começo aqui por Hang Seng, que fechou numa alta de 1,07%, Xangai uma queda de 0,97% e Nikkei uma alta de 1,07%. Já em relação à Europa, a DAX na Alemanha está agora em alta de 0,97%, FTSE no Reino Unido recua 0,01%, CAC na França sobe 0,41% e o índice Eurostoxx está também subindo 0,81%. A gente dá uma olhada aqui então, né, como é que estão as bolsas agora lá nos Estados Unidos. Dow Jones agora recua não, está subindo 0,15%. Acabei olhando um outro índice aqui. S&P 500 sobe 0,71% e Nasdaq sobe um pouquinho mais, 1,73% de alta nesse momento. E o dólar, nesse momento, a gente vê que, né, o dólar está recuando 0,79%, está aí cotado a R$ 5,32, enquanto o barril do petróleo tá tímido ainda, está subindo, agora acabou de virar, que deu uma atualizada. O petróleo Brent tá agora recuando 0,06%, comercializado a pouco mais de $88 o barril, enquanto o petróleo WTI sobe 0,02%. Está aí sendo comercializado, então, a $86 o barril. A gente segue de olho no mercado lá fora, porque o crescimento da atividade fabril da China desacelerou em janeiro com o ressurgimento de casos de Covid-19 e bloqueios atingindo a produção e também a demanda. A gente vai, então, conversar com a Giovana Locatelli, nossa correspondente internacional, que está de olho nesse assunto. Cadê a Giovana? Será que a gente tem a Giovana ainda ou não?
Vamos lá, então. Mas a gente vai falar então com a Giovana que, Giovana, a mais leve expansão ofereceu alguns sinais de que a segunda maior economia do mundo entra em um provável ano novo turbulento, é isso? Essa leve expansão mostra que a China ela é resiliente, né, diante de um cenário econômico instável que se apresenta e ela consegue se adaptar aos vários momentos da economia. Temos dados aqui, o PMI registrou 50,1 em janeiro, permanecendo acima da marca dos 50, mas desacelerando um pouco de 50,3 que foi registrado em dezembro. Esses dados foram divulgados ontem. A economia da China começou forte no ano passado, se recuperando de uma forte queda aí induzida pela pandemia, mas começou a perder um pouco de força agora no verão, como reflexo do cenário imobiliário, claro, e das medidas rígidas contra a pandemia de Covid-19. E isso afetou a confiança e os gastos do consumidor. O aumento dos custos das matérias-primas e a fraca demanda também corroeram as margens de lucros das empresas. Com a queda no setor imobiliário, que deve se arrastar pelo menos até o primeiro semestre deste ano, e o surgimento de variantes mais infecciosas da Covid-19, o Banco Central da China começou a cortar taxas de juros e injetar mais dinheiro no sistema financeiro para reduzir custos dos empréstimos. Outras medidas mais modestas de flexibilização devem vir aí nas próximas semanas e, claro, a gente acompanha. Vale lembrar que medidas de estabilidade vão estar em pauta dentro do Congresso do Partido Comunista, que acontece a cada 5 anos e vai acontecer neste ano também. Então, o objetivo dos formuladores de políticas é evitar uma desaceleração acentuada que poderia, inclusive, afetar a criação de empregos na China. E a gente acompanha tudo isso de perto. Vamos lá com vocês. A gente fala da Europa, né? A atenção por lá se volta para os dados preliminares do Produto Interno Bruto em vários países, assim como para números de inflação do consumidor, o CPI. A Giovana Locatelli, então, tem mais informações sobre este assunto, né, Giovana? O banco já deu seu pontapé inicial aí para o aumento das taxas já em dezembro, elevando sua principal taxa de juro para 0,25 pontos percentuais de sua baixa histórica de 0,1%. Desde então, os dados da inflação mostraram aí que a inflação do Reino Unido disparou para uma alta de 30 anos em dezembro. Com custos de energia mais altos, demanda ressurgente e também os problemas da cadeia de suprimento continuando a elevar os preços do consumidor. Os economistas esperam que o Comitê de Política Monetária anuncie um aumento de 25 pontos bases nesta próxima quinta-feira, levando aí a taxa bancária para meio ponto percentual. E claro, nesta quinta-feira a gente vai ficar de olho e vai trazer as informações aqui para a BMC News. É com vocês. Maravilha. E a gente volta então a falar sobre os números aqui no Brasil. O país criou 2.073.000 vagas com carteira assinada em 2021, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O mercado de trabalho registrou só em dezembro o fechamento de 265.000 vagas com carteira assinada. No mês passado, foram registradas 1.437.000 admissões, ante 1.703.000 desligamentos. Houve um fechamento de vagas em 4 dos 5 setores da economia no mês de dezembro. No mês passado, o saldo ficou negativo para a agricultura, indústria geral, construção e também serviços. A exceção foi o comércio, com a abertura de 9.013 postos e agora no acumulado de todo o ano de 2021, todos os setores tiveram desempenho positivo. Bom, agora nós temos o indicador de incerteza da economia da Fundação Getúlio Vargas, que recuou 0,2 ponto em janeiro, indo aí para 122,1 pontos, ficando em estabilidade. O resultado indica o 4º mês seguido de queda. Ainda assim, o indicador se encontra 7 pontos acima do nível de fevereiro de 2020, quando registrou 115,1 pontos. Os componentes formadores do índice, mídia e expectativas, caminharam aí em direções opostas no período em questão.
Enquanto o componente de mídia subiu 1,3 ponto para 118,9 pontos, o de expectativas, que mede aí a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, caiu 6 pontos para 125,8 pontos, acumulando queda de 18,2 pontos em 2 meses. Segundo economistas da FGV, o resultado pode ser considerado uma acomodação do indicador em patamar elevado, contabilizando aí as incertezas já conhecidas em torno da atividade econômica, do cenário político e também da pandemia, Hanna. Pois é, vamos então, quando a gente segue fazendo o nosso giro aqui de mercado, né, vamos falar agora, né, começando pela Embraer, né, que assinou um contrato de serviços com a Jet Flight Service para o uso aí da plataforma Beacon. Vamos conferir então os detalhes na reportagem. Segundo o comunicado, a parceria vai ajudar a Jet Flight a ganhar eficiência ao integrar equipes na Beacon. Com o crescimento da adoção do Beacon na Europa Central e no leste europeu, a JFS decidiu aderir à plataforma, reconhecendo como a alternativa mais indicada para melhorar a coordenação durante as operações de manutenção. À medida que as equipes são integradas ao Beacon, a Jet Flight Service melhora a sua produtividade, agiliza a comunicação para a sua base de clientes com mais eficiência e melhora a coordenação entre todas as partes interessadas que trabalham em interrupções. As principais vantagens apontadas estão relacionadas ao ganho de agilidade em casos de manutenção, redução de tempo fora de serviço, eliminação de comunicações redundantes e aproveitamento de insights de dados para melhorar a operação. Com esse acordo, o Beacon traz mais um player do ecossistema para a sua plataforma, permitindo que eles colaborem mais e de forma mais inteligente para acelerar o retorno ao serviço. O Beacon atende a todos os tipos de aeronaves e aproveita os benefícios da tecnologia para reduzir a complexidade e facilitar a colaboração em um setor pronto para a transformação digital. Bom, a gente aproveita então para olhar os papéis então da montadora de aeronaves. A gente vê então aqui, separei para a gente dar uma olhada então, né? A gente vê então que as ações da Embraer sobem agora 1,51%. Então aqui na casa dos R$ 20,11, abriu aqui nos R$ 19,90. A gente vai monitorando então, trazendo os números a qualquer momento, né, Isa? Exatamente, porque agora é hora de conversar com o professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas. Olá, boa tarde, professor. Uma ótima semana para você. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Isa. Prazer novamente estar aqui. Prazer falar com você mais uma vez. Então, eu queria falar sobre estamos em ano de eleição, pré-candidatos à presidência da República e já movimentam o mercado com algumas declarações, alguns até preconizam a reestruturação da dívida pública. Então, Dumas, queria saber os impactos econômicos que podemos ter aí com essas declarações de pré-candidatos. Veja, arde até os ouvidos ouvir determinadas coisas. Por exemplo, reestruturação da dívida pública. Quando você fala reestruturação da dívida pública, parece que quem está ganhando o máximo de dinheiro disso daí são os bancos. O que não é verdade. Eu até um gráfico para você, se você conseguir, não sei se dá para plotar agora. A gente tem o gráfico? Uhum. Se der, senão não tem problema. Não, a gente tem aqui sim, a gente vai compartilhar a tela. Isso, tá. Se você puder compartilhar a sua tela aqui para a gente, né, você vai explicando e vai aparecendo. Não, mas deixa, vamos falando aqui. O problema é o seguinte, a gente tem uma parte de cabeça aqui do gráfico. O problema é o seguinte, que a nossa dívida pública, todo mundo fala, são os bancos que financiam. Não tem nada mais longe da verdade disso. 29% da nossa dívida pública, de mais ou menos 5,2 trilhões de reais, 29% são os bancos. Mais ou menos 23, 25% são os fundos de investimento. Aquele teu rico dinheirinho que você põe no fundo multimercado, no fundo DI, etc. O que ele faz com esse dinheiro? Ele põe em título público. Uma outra parte que você tem, por exemplo, a minha previdência social e a minha previdência privada. Uma parte desse dinheiro, mais ou menos uns 20%, também estão em títulos públicos. E aí você pega, eventualmente vai chegar alguém, a vovozinha, alguma coisa, etc., que pode chegar e falar o seguinte, mas eu não invisto no mercado financeiro.
Eu não tenho nenhum problema, eu sou apenas um assalariado. Mas o assalariado também investe nos títulos públicos através do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, o fundo de garantia dele está parcialmente investido em título público. E também aqueles que têm os rico dinheirinho com seguro de carro, seguro de vida, seguro de saúde, também está investido. Aí a gente está com um gráfico na tela, professor. Isso. Você vê que aqui em vermelho você tem a parte de fundos de investimento, ou seja, o dinheiro é meu, o dinheiro é teu, o dinheiro é todo mundo que põe o dinheiro, eventualmente, para querer não perder tanto. 22% você tem aqui de previdência, 10% você tem de gringo financiando a minha dívida pública. Esse aqui, quem é que detém a dívida pública? 4,6% a gente vê. Irmão, pera um pouquinho, é o governo? Como é que o governo se financia? É aquilo que nós falamos, é o fundo de garantia por tempo de serviço que pega teu dinheiro e põe no título público. 4% em seguro, e aí você fala o seguinte, eu quero reestruturar a dívida pública. Vamos muito com calma nessa hora. O que é reestruturar a dívida pública? Eu vou pagar uma taxa de juros menor. Ora, pague. Ao invés de você pagar 12, 14, 16 por um título público, vamos supor, de 15, de 5, 6, 10 anos, fala que vai pagar 3. O que será que aconteceria? Eu assinei o contrato com o governo num título público que pagaria 13. De repente ele vai falar para mim que vai pagar 5? Isso é calote. Isso é calote. Agora vamos pensar o seguinte, não vou dar calote. A partir de agora, não respeitando o teto de gastos, querendo fazer uma política com Deus no coração, porque ninguém aqui é sociopata, todo mundo quer fazer o melhor, mas vamos supor que ao invés de pagar 12, 8, 10, eu vou pagar 2%. O que vai acontecer com esses investidores? Que eles não vão se sentir remunerados adequadamente de acordo com o risco. Parece que é uma coisa fora da compreensão. Meu Deus, se eu for correr um risco X, eu quero um retorno Y. Não te dou um retorno Y, te dou um retorno Y bem menor. Ora, então eu vou para outro investimento. Eu vou para onde? Eu vou para dólar. Eu não sei em que ponto isso é tão difícil de entender quando vejo alguns candidatos falando que quer reestruturar a dívida pública. Ah, mas a taxa de juros que a gente pede é muito alta. E a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Nós demos calote na dívida externa em 82, demos calote na dívida externa em 87, demos calote no plano Collor, tivemos uma inflação de 1980 a 1994 de 12 trilhões percentuais. Acabamos de dar calote no precatório agora. O fato de eu estar pedindo essa taxa de juros não é culpa minha, é como você fala. Você deu um monte de calote de determinado banco, aí você vai no banco e fala, olha, quero mais dinheiro emprestado, mas eu vou pagar menos taxa de juro. A conta não fecha intelectualmente numa coisa dessa. Então, eu acho que ou alguns candidatos estão contando, ou é uma falha de conhecimento de política macroeconômica enorme. Não é nem política macroeconômica, é bom senso. Se o risco aumenta, eu quero ser melhor remunerado. Não tem outra questão. Então, eu acho que isso daqui é um pouco falacioso acabar discutindo. Mas é importante a gente discutir, sabe, Izzy e Hanna? Porque senão fica aquela coisa, quem tem mais interesse disso daqui são os bancos. Nós mostramos, isso acabei de tirar do Tesouro Nacional. 29% de fato é Faria Lima. O resto somos nós, que temos o nosso rico dinheiro depositado. Então, eu vou ser remunerado a um risco, ou melhor, a um retorno que não corresponde ao risco. Ou eu ainda posso ser reestruturado no momento que eu já fechei, entre aspas, um contrato explícito com o governo comprando o título público dele. Então, é uma ideia para lá de sem noção, na minha opinião. Uhum. E alguns candidatos também querem, né, que a Petrobras não leve em consideração os preços internacionais, né, na precificação da gasolina aqui dentro, e isso acabou mexendo com o mercado, né? Esse é outro ponto que não dá para entender, né? Porque não tem coisa mais simpática religiosamente do que falar Petrobras é do povo. Sim, a Petrobras é do povo, ninguém está falando que não é do povo. Só que veja, aí fica aquela coisa. Se eu não cobrar preço, não o preço de produção, mas o preço internacional, significa que a Petrobras não está maximizando o lucro. Ah, mas o que ela tem de lucro é suficiente, não vamos entrar nessa. O que a gente quer é que ela maximize o lucro.
Aí você fala, mas eu não sou investidor acionista minoritário. Eu não estou falando de acionista minoritário. Eu estou falando do acionista majoritário aqui. Porque se ela não maximizar o lucro, ela não maximiza o imposto de renda. Então vai menos dinheiro para a União. Quem é a União? Somos nós, o povo. Então sobra menos dinheiro para o povo como um todo. Ora, quem faz política pública é o governo, e não empresas públicas. Daqui a pouco querem fazer política pública com a Eletrobras, com a Petrobras. Não, essas empresas têm que maximizar o lucro, dar o maior dinheiro possível para o povo, que é a União, e a União que faça a política pública, dando doações, dando subsídio, mas a função da Petrobras é essa, de maximizar o lucro. Se a gente entrar num acionista minoritário que fala, eu não estou preocupado com Nova York, tá bom, então ele não compra mais ação. Se ele não compra mais ação, quem vai financiar os novos postos de petróleo para ser explorado? A Lua. Então, as contas não fecham, meu Deus. As contas não fecham. O governo. Não existe almoço de graça. Eu sei que a gente repete essas coisas. Fala, não me preocupa o acionista. O acionista quer te emprestar dinheiro, mas ele quer ter o retorno. Isso é um absurdo. Bom, então você vai pegar meu dinheiro e não vai devolver mais? Ou vai pegar meu dinheiro, deixa eu entender aqui. Você vai pegar meu dinheiro e não vai maximizar o lucro do meu dinheiro. Eu não invisto mais nessa empresa. Se eu não invisto mais nessa empresa, como é que ela vai levantar capital para reinvestir na produção? Ela consegue gerar lucro, não maximizando o lucro. E aí vem aquela coisa que todo mundo procura, né? Você está prejudicando, no final das contas, o povo que você acha que você está tentando levianamente ajudar, o que é uma inverdade. Professor, uma última questão aqui é que alguns candidatos também querem acabar com o teto de gastos para usar o Estado como indutor do crescimento econômico, né? As pessoas precisam prestar bastante atenção nessa pauta econômica, porque é bem delicada e pode mexer ainda mais, né, com a nossa economia. Nossa, hoje nós estamos com umas perguntas ótimas, né? Bem aquelas que falam, meu Deus do céu, as piores decisões dos governos acabam vindo. Veja, se você terminar Estamos sendo bem claros aqui, é a mesma né? coisa que se... Sem citar os lados. Lógico, é a mesma coisa que você chegar. É a mesma coisa que você chegar para o banco e falar, olha, quanto que eu prometi de gastar para você? Eu prometi que eu não vou gastar mais do que 100 milhões, tá? Olha, mas eu vou tirar também o clube da minha filha. Eu vou tirar o investimento da educação da minha filha. Eu vou tirar o investimento que eu vou fazer para a educação do meu filho. Eu vou tirar o investimento que eu estou fazendo para minhas aulas de chinês e de inglês. Tudo bem? O banco fala, o que você vai fazer com o dinheiro ou não, pouco me importa. O que eu quero é saber se você está gastando mais do que está arrecadando. Ah, mas é para um benefício. Sim, então me mostra, por favor, se você vai cortar ou vai aumentar os investimentos, que corta de outro lado. Aí você fala, mas qual é o impacto disso? Se a gente cortar de vez, porque de facto nós já furamos o teto de gasto. Agora, se eu furar de jure, ou seja, não existe mais teto de gastos, como é que eu, que nem nós mostramos o gráfico aqui, sou financiador da dívida pública, penso, não tem mais ninguém nesse navio. Vão gastar à torta e à direito. Ora, se gastar à torta e à direito, o que acontece com a curva de juros? Não é nem a Selic, é a curva de juros. A curva de juros, ela acaba inclinando. A curva de juros inclina, e aí a gente pega os motores do produto interno bruto. Consumo, investimento, governo, exportação líquida. Ora, o governo tenta dar um empuxo para frente, mas dado que ele está gastando demais, isso me assusta, o risco fiscal aumenta, taxa de juros aumenta, consumo retrai, investimento privado retrai. Isso chama o efeito deslocamento, ou em inglês, está na capítulo 1 de qualquer livro de macroeconomia, crowding out effect. Não funciona. Ah, mas por que os Estados Unidos faz? Porque ele tem credibilidade, ele não deu tanto calote na dívida pública, o Brasil deu. Então, é aquela coisa, não estou falando que é culpa desse governo, do governo passado e do anterior. É uma culpa de política de Estado, que vem lá da década de 60. Você gastou demais, deu calote,
eu não esqueço, um banco não esquece, um credor não esquece quando você dá tanto calote. E nossa memória é curta, mas não tão curta. Olha o que aconteceu com os precatórios, né? Exatamente. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas explicações. Obrigada pela participação mais uma vez. E a gente se vê na quinta-feira? Será um prazer. Quinta-feira estaremos aí. Obrigada, professor Roberto Dumas, professor de Economia da INSPER. E antes de a gente chamar o nosso próximo convidado, a Hanna vai dar uma olhadinha no mapa do calor só para ver como está a Petro, né? A gente falou de combustível, preço de petróleo, Petrobras. Dá uma olhadinha, então, como está a Petrobras neste momento no mapa do calor, Hanna? Vamos lá, Isa. Separei aqui para a gente ampliar. Petri 3, né, um dos ativos de Petrobras, tá? A gente já vê esse reflexo, né? Está recuando agora 1,64%, está na casa dos R$ 35,30. Abriu o pregão hoje com a ação cotada a R$ 36,05. Já em relação à Petri 4, cai também. Cai agora 0,55%, com o papel a R$ 32,34. A gente até aproveita para olhar o setor, né? Que a gente vê então que nesse momento as únicas que estão subindo é a 3R Petróleo, subindo agora 3,18%. Vibra Energia também está subindo agora 0,18%. Petri 3, Petri 4 caindo. PetroRio também recua 0,96%. E Enalta também está aqui recuando 0,20%, Isa. Isso mesmo. Obrigada, Hanna. Bom, agora sim nós vamos chamar nosso convidado do dia, o segundo convidado, né, que é o Frederico Nobre, analista da Roaring. Boa tarde, Frederico, já está com a gente aqui. Obrigada, Frederico. Não sei se eu falei certo aqui o nome. Obrigada, boa tarde para você. Obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde, boa tarde. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na BMC, normalmente é amanhã. Warren, o nome, a gente é uma Warren. Corretora. Tá certo. Frederico, eu queria começar falando do momento da Bolsa Brasileira, né? Nos últimos pregões, o Ibovespa chegou a atuar aí de forma descolada das bolsas internacionais, com o aumento do fluxo de investidores internacionais na Bolsa Brasileira. O que tem provocado esse movimento? Como que você avalia o momento da Bolsa? Então, eu acho que principalmente em novembro do ano passado, a Bolsa se provou relativamente barata, né? As empresas, de uma forma geral, tendo resultados sólidos, né? Índice preço-lucro agregado, tanto olhando para setores individualmente como no agregado, quando a gente pega um índice, por exemplo, muito baixo, o que foi um momento de entrada, pensando até em dólares, né? O gringo está colocando dinheiro na bolsa aqui, pensando em dólares, então nem se fala. Então acho que foi um bom momento de entrada na bolsa, principalmente em novembro do ano passado. Agora os preços eles já voltaram, a gente já está trabalhando com uma bolsa ali, o índice na casa dos 112 mil pontos, 111 mil pontos, né? Então não está mais naquele patamar tão atrativo, igual estava em novembro, por exemplo, mas ainda assim vejo a bolsa em patamares atrativos. Claro que a gente tem que saber diferenciar o que é índice do que é bolsa, né? Porque quando a gente olha para o Ibov, por exemplo, 60% da composição dele é commodities e bancos, então, de certa forma, por isso que existe aquela discussão toda, né? E nos fundos que batem ou não o Ibov, nas carteiras que batem ou não o Ibov, porque o Ibov é um índice que essa composição muito segmentada em commodities e bancos, né? Então, a gente acaba olhando aqui para os setores de uma forma individualizada e também para o índice, para o agregado, né? Seja o agregado considerando esse peso que é dado em grande parte para commodities e bancos, seja o agregado tirando esses pesos. Então, no final do ano passado, a gente chegou a notificar isso para todos os clientes, enfim, aqui, dizendo que a bolsa estava barata, e não era uma percepção só da Warren, acho que era uma percepção também do buy side, dos gestores de uma forma geral. A gente faz algumas pesquisas institucionais aqui que mostraram isso também, e eu vi esse momento como um bom momento de entrada. Agora, quer dizer, ainda tem empresas que trazem oportunidades. Eu vejo que nesse momento, né, principalmente do final do ano para cá, com o aumento dos juros aqui no Brasil, tiveram alguns setores que foram bastante prejudicados, principalmente aqueles cujas empresas têm um fluxo de caixa muito lá na frente, empresas de tecnologia,
ou então empresas mais endividadas, ou empresas ainda que não conseguem gerar um retorno no capital investido tão alto a ponto de justificar o aumento do custo de capital por conta dos juros mais altos aqui no Brasil. Então, o que eu estou vendo hoje, né, e a minha análise é muito mais voltada, assim, eu acho que foi um momento muito interessante de entrar aqui na Bolsa, mas o fluxo que está chegando aqui, ele está sendo mais voltado para teses de qualidade, para teses onde você tem um fluxo de caixa mais no presente, e onde você pode ter, por exemplo, distribuição de proventos, dividendos, do que empresas que são apostas, de certa forma, né, ou que tem múltiplos muito esticados, ou que estão com promessas de retorno lá na frente. Então a gente viu alguns setores sofrendo mais do que outros, né? Grandes varejistas aí performando mal, empresas de tecnologia, do setor imobiliário, todos esses setores têm essas características aí que eu mencionei. Uhum. E falando agora do minério de ferro, né, que na sexta-feira fechou com a maior alta de 5 meses na Bolsa de Dalian lá na China, como é que o investidor deve considerar essas altas, né, variações aí da commodity na hora de investir? Na sua opinião também, quais são as expectativas para o minério de ferro e também para a Vale? Bom, vamos lá. Falando um pouco sobre o minério de ferro em si, eu acho que vale a pena destacar uma característica dos mercados de commodities, que é a ciclicalidade, né? Então, esse movimento de alta abrupta e também de queda em patamares agressivos, né? Quando ocorre um movimento de virada no mercado, é característico do mercado de commodities, né? E acontece não apenas com minério de ferro, como também já aconteceu com petróleo, com commodities agrícolas, então é algo que é da natureza da classe de ativo. E quando a gente investe em empresas que dependem da venda desses produtos comoditizados, você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que elas conseguem repassar preços. Então, no momento de inflação, apesar de elas terem os custos mais altos, elas com certeza também vão vender mais caro os preços se os preços no mercado estiverem mais altos, como normalmente acontece, né? Porque, inclusive, os commodities, elas contribuem para gerar inflação, como a gente viu aqui no Brasil e em diversos países do mundo. Agora, o lado negativo é que essas empresas elas ficam muito sujeitas aos preços no mercado internacional, então acaba que a cotação delas também varia muito, porque tem uma correlação com os produtos que elas vendem. O que eu estou analisando hoje do mercado é que está havendo uma retomada de demanda por parte de metais, principalmente por conta da China, que é o principal importador, né? E existe hoje uma relativa escassez de oferta que vai ser contornada, não é nada crítico, dentro do mercado de minério de ferro. Então, nesse momento, a tendência é positiva, tanto que a gente está vendo o preço do minério voltando ali na casa dos $130. Eu não acredito que esse preço é um preço que a gente pode extrapolar para daqui a 2, 3, 4 anos, não é isso, é um momento de mercado, e tudo indica que vai acontecer esse ano igual aconteceu no ano passado. No ano passado, o que aconteceu? A gente viu o minério de ferro em escalada de preço até meados do ano, até o final de maio, né? Quando bateu o recorde, e depois ele foi voltando. Então, eu não estou que vai chegar naqueles patamares de novo, eu acho difícil, né? Aquilo foi uma situação muito particular do mercado físico, mas eu vejo esse primeiro semestre ainda como um semestre onde o preço do minério de ferro ele vai estar bem acima da média histórica. Tá? E aí no segundo semestre a tendência de normalização é de acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, de reduzir um pouco ali dos estímulos na China, conter ali um pouco por parte da produção de aço, então isso vai acabar contribuindo para ter uma normalização na cadeia. Hoje eu ainda vejo a tendência como minério de ferro acima da média de preços, pelo menos até a metade do ano. E se a gente for pensar num preço médio de minério para esse ano agora, também vai ser algo provavelmente na casa dos $100, né? Mas com muita flutuação. Então a gente está vendo que as cadeias de suprimentos ainda não voltaram totalmente ao normal, né? E isso acaba impactando ali de uma forma significativa a volatilidade das commodities. É isso que a gente está vendo. Agora, eu ainda acho que está num bom momento ali para ter uma exposição na carteira a empresas mineradoras ou da siderurgia, por exemplo. Frederico, antes de falar sobre outra commodity, queria pedir para o pessoal aqui do chat, você pode fazer a sua pergunta, quem quiser tirar dúvida e mandar aqui através do nosso chat da BMC, que a gente repassa para o nosso convidado Frederico, que ele pode responder. Então, voltando aqui, Frederico, eu queria falar em relação ao petróleo, né? Existe toda uma expectativa de alta da demanda aí, além
além da crise Rússia e Ucrânia, né, que permanece no radar, como que você avalia a expectativa para o petróleo e para a Petrobras, PetroRio e Petro em Recôncavo? Legal. Então, são empresas diferentes, né? Acho que a gente falou um pouquinho da Petrobras antes, né? Eu estava até analisando a entrevista anterior aqui, é bem interessante, é mais ou menos essa linha, a linha que eu penso também, mas acaba que o preço da ação da Petrobras, ele, nesse ano, principalmente, que é um ano de eleição, vai variar muito conforme as notícias forem surgindo e conforme a corrida eleitoral fosse materializando, porque no final das contas, o maior e principal acionista da empresa é o governo, né? Eu não acredito em privatização de Petrobras, porque eu acho que é um tema extremamente polêmico, que não vai acontecer tão cedo, né? Independente de quem ganhar as eleições, eu acho que não vai ser uma coisa que vai acontecer. O que eu acho que está acontecendo, sim, há bastante tempo já, é uma privatização silenciosa da Petrobras, no sentido dessa venda de ativos, vendeu a BR Distribuidora, né, que agora é Vibra Energia, vendeu a TAG, vendeu refinaria, vendeu poços de petróleo, onshore, offshore, vendeu ativo que não usava mais, quer vender a participação da Braskem. Então, você pega a notícia do mercado, toda semana a Petrobras vendeu alguma coisa, né? Então, isso já está acontecendo há muito tempo. E essa é a forma de privatização da Petrobras que é viável. Alguma coisa no Congresso para passar, eu acho que falta muito ainda. Eu acho que isso não é um negócio bem difícil de acontecer. Hoje, eu vejo, estou até acompanhando aqui o chat também, eu vejo a Petrobras como uma empresa que melhorou muito a alocação de capital. Então a Petrobras, ela não é mais a empresa que era em 2014, 2015, em termos até mesmo de governança corporativa. Hoje a empresa ela tem regras e tem controles internos muito mais claros, muito melhor estabelecidos, e é uma empresa cuja alocação de capital hoje está muito melhor estruturada. Então, trabalhou num processo de reestruturação da dívida durante muito tempo, né, conseguiu chegar na meta de dívida almejada, e agora, principalmente com o petróleo nesse patamar, ela está conseguindo gerar resultados recordes. Isso deve permanecer ao longo desse ano. Eu acredito que o risco político já esteja precificado nos patamares atuais de preço. Tá? Agora, é importante ressaltar que, sim, uma mudança de política de preços de combustíveis na Petrobras pode destruir valor. Tá? E pode destruir muito valor. O quanto isso está na conta é discutível, né? Veja bem, quando a gente pega um subsídio aos combustíveis, gás, o GLP, né, a gasolina, por exemplo, pensa em 50 centavos de subsídio, né, por litro. A gente consome 90 bi de litros por ano aqui. Então a conta é básica, dá 45 bilhões de reais. Então isso destrói o valor da empresa. Mas de todo modo, como eu falei, eu acredito que o mercado ele já precificou esse risco nas cotações atuais da Petrobras, e é uma empresa que deve continuar gerando bons resultados, principalmente ao longo do ano, e pagando bons dividendos. Agora, como eu disse, é diferente a comparação entre Petrobras e PetroRio ou PetroRecôncavo, porque a PetroRio e a PetroRecôncavo, elas vão simplesmente vender petróleo, né? Elas não estão envolvidas com transporte, com distribuição, não são estatais. A Petrobras é uma empresa que está envolvida em todo o processo, né? Ela é uma empresa integrada. A PetroRecôncavo e a PetroRio são empresas que estão só no upstream, a exploração e produção de petróleo e a comercialização do óleo. Tá? Então, para essas empresas, eu vejo particularmente que assim, o cenário é o de menor risco possível, porque elas conseguem produzir petróleo a custos muito baixos. A gente tem uma vantagem competitiva aqui no Brasil, a gente produz petróleo em real, né, e vendendo em dólar. Então, o dólar alto, o petróleo nesse patamar de preço, essas empresas elas vão se beneficiar. A gente já está vendo isso ao longo desse ano, elas performando melhor do que o mercado, e a minha tese, eu acredito que o investimento em empresas do setor de óleo e gás hoje é muito uma tese top-down e não uma tese bottom-up. Então, eu acredito que o mercado de óleo e gás, de uma forma geral, vai performar melhor do que o índice nos próximos anos. Por quê? Porque o Brasil ele consegue produzir petróleo barato e a gente vai vender caro, porque o dólar está num patamar mais alto e o petróleo ele também está em patamares mais altos. E se o preço do petróleo vai em dólares ou não vai, eu não sei. Eu acho até que hoje o preço do petróleo está um pouco esticado, considerando os fundamentos, do que realmente deveria ser. Só que a gente tem conflitos acontecendo, tem inseguranças ali na Europa em relação à Rússia, à Ucrânia. Parece que tudo vai ser desenrolado em harmonia, mas nesse momento o mercado já precifica uma possível interrupção no mercado físico de energia. Tá? Então essa precificação hoje, ao meu ver, é exagerada, e a qualquer momento, se você
for pegar o número de posições long em petróleo, tem um ratio muito acima da média, e a qualquer momento isso pode voltar, né? Mas também não em patamares tão agressivos. Vai ser difícil a gente voltar a ver um petróleo abaixo de $75, aí pensando nos próximos 2 anos, por exemplo. Então, assim, eu acho que hoje a $90 pode ser que esteja um pouco esticado, agora, tudo mais permanecendo constante. Se tiver realmente uma interrupção no mercado físico, com algum problema na Europa ou em algum canal ali perto, ou tensões no Oriente Médio, né, que impactem efetivamente a produção, isso aí vai ser um complicador. Porque hoje existe, sim, um déficit na oferta em relação à demanda, mas isso não é tão significativo assim a ponto de justificar um preço de petróleo acima de $90 ou $100, pelo menos não, na minha opinião, pelo menos não até meados do ano. Uhum. E mudando agora de setor, né, em relação às empresas de papel e celulose, qual é a expectativa para a commodity e também para as empresas, né, como a Klabin e Suzano Papel? Então, vamos lá. Só fazendo um esclarecimento aqui, eu tô vendo o chat aqui. Na verdade, o que eu estava falando é que a Petrobras, ela é uma empresa que ela provavelmente não vai ser privatizada. Eu não acredito na privatização formal, tá? Mas a privatização informal, silenciosa, já está acontecendo há muito tempo. Então, só deixar esse ponto. Mas aí agora, continuando, né, falando sobre o setor de papel e celulose, eu também vejo como um momento muito positivo, os preços numa tendência de alta já há bastante tempo. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente 3 empresas no setor listadas na Bolsa, Irani, Suzano e Klabin, né? Só que elas têm tensões na atividade, então a Suzano, ela é pure commodity player, então ela está apenas na celulose de fibra curta, principalmente na celulose de fibra curta. Ela é o maior produtor global, a que tem o menor custo de produção, e ela é price maker, né? Então a Suzano até tem notícias recentes que aumentou o preço para os clientes lá fora, e a Suzano ela acaba ditando o jogo, né? E ela tem uma vantagem competitiva muito clara, investe em tecnologia, boas perspectivas para frente, dolarizada, então vejo com bons olhos. Klabin já é diferente, porque ela não é tão comoditizada igual a Suzano, é uma empresa mais defensiva, é uma empresa que está exposta, sim, na celulose de fibra curta, que é a commodity, mas também na fibra longa, na fluff, que serve para fralda geriátrica, por exemplo, está posicionada também no segmento de papel e de embalagens, de sacos de papelão, então é uma empresa que tem as operações ali interligadas e que atende o mercado interno também na parte de papéis e embalagens, né? E existe uma grande tendência hoje nesse segmento de papelão, puxada pelo e-commerce. Então, quando você pede alguma coisa na sua casa, né, um iFood, ou enfim, faz um pedido ali da Amazon, ou Mercado Livre, ou o que quer que seja, Magazine Luiza, vai chegar na sua casa provavelmente uma embalagem de papelão, e essa embalagem é produzida por algumas empresas. Aqui no Brasil, as duas principais são a Klabin e a Irani, né? São as duas empresas de papel e embalagem. Então tem essa tendência de crescimento puxada pelo e-commerce, tem também uma tendência clara de substituição do plástico pelo papel, pelo papelão, porque é uma questão de meio ambiente, né? A gente precisa reduzir o consumo de plástico, e dessa forma são empresas que estão posicionadas aí para os próximos anos, estão com um endividamento relativamente baixo em comparação a outros níveis que a gente já viu no passado, estão com novos projetos de expansão de capacidade, então são empresas ali que eu vejo também com bons olhos ali para o horizonte próximo. E assim como eu mencionei que o setor de óleo no Brasil tem uma vantagem competitiva, o setor de papel e celulose também tem, porque aqui as empresas brasileiras elas têm o menor custo caixa do mundo para produzir celulose, né? Então, muito por conta das nossas florestas, por conta da qualidade aqui que existe em todo o processo produtivo. Agora, Frederico, hoje, né, o último dia do mês, essa semana aí temos Copom e começo da temporada de balanços do 4º trimestre. Qual a expectativa para a reunião e para os resultados? Tem algum setor aí que deve se destacar? Então, acho que a expectativa para a reunião é 1,5% de alta, né? Acho que o mercado já tem esse consenso, acho que não deve mudar. Bom, falando um pouquinho sobre os setores, eu acho que as minhas expectativas aqui seguem em linha com mais ou menos em relação a isso que eu mencionei durante a entrevista. Acho que as empresas que devem performar melhor são as empresas
do setor de energia, mineração, papel e celulose, empresas exportadoras de uma forma geral. Então, também os frigoríficos são empresas, por exemplo, que eu acho que devem performar bem. E aí, entrando em stocking, né, pode ser que, claro, tem alguns outliers ali, algumas empresas que performem bem acima da média em setores que estão mais prejudicados, mas falando de uma forma geral, um overview setorial, acredito que basicamente os setores de materiais básicos e de energia são aqueles que devem apresentar melhores resultados. Então vamos ver aqui no nosso chat, né, Hanna, que temos de pergunta. A gente tem do Ariel Sampaio, ele faz essa pergunta para você, Frederico, se você puder responder. Os patamares de preço do SP500 atualmente já estão precificados ou ainda tem espaço para queda? Olha, acho que ainda tem gordura para queimar. Principalmente quando a gente olha para a relação preço-lucro do índice S&P 500. E aí cabe uma ressalva que também boa parte do índice S&P 500 é formada por empresas de tecnologia, né? As principais que a gente conhece, né? Apple, Google, Microsoft, Facebook, etc. Então, existe também essa questão da ponderação do índice. Assim como ocorre aqui no Brasil, que o Ibov tem um peso maior em commodities e bancos, lá fora são as empresas de tecnologia que dominam ali o S&P 500. Mas tendo dito isso, assim, o índice preço-lucro do S&P 500 ainda não voltou para patamares interessantes ou patamares razoáveis ali em termos históricos, ainda está muito acima. Então existem altas expectativas no mercado. Ao mesmo tempo, provavelmente o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, vai subir juros esse ano, né, seja 4 ou sejam 5 vezes. O mercado está precificando mais ou menos algo em torno de 4,5. Dado esse cenário, eu acredito que, assim como aconteceu no Brasil, vai ocorrer uma fuga de ativos de risco, né? E nesse momento, as empresas que acabam sendo mais prejudicadas são as empresas dos setores que eu mencionei e que a gente viu acontecer aqui no Brasil no ano passado. Então o Brasil antecipou esse movimento. O Brasil estava esticado com o índice preço-lucro lá em cima, altas expectativas. O que aconteceu foi alta de juros, que caiu mais do que a média: imobiliário, tecnologia e varejo. Nos Estados Unidos, eu acredito que está acontecendo a mesma coisa, mas ainda tem gordura para queimar. E já está ocorrendo um movimento de flight to quality, né? Mudar para as empresas que têm o fluxo de caixa aqui no presente, que pagam bons dividendos, empresas grandes, do setor de energia, utilidades públicas, materiais básicos e por aí vai. Com ativos reais. Perfeito. Né? E com a alta também dos juros, expectativa de volatilidade, né, em ano de eleições, a gente sabe que, né, o mercado acaba ficando mais exposto, né, a esse cenário. Muitos investidores acabam buscando empresas mais consolidadas para alocar capital, né, e a metalúrgica Gerdau é uma centenária aí que completou, inclusive, nesse mês, 121 anos de história. Queria que você avaliasse, né, como é o desempenho da empresa aqui no Brasil e o potencial também, né, tanto na América do Norte e em outros países. Então, é uma empresa que até faz parte das nossas carteiras recomendadas aqui na Warren. É uma empresa que, como eu disse, né, está exposta a um setor que é o setor de siderurgia, que a gente vê com bons olhos ali, principalmente para esses primeiros 6 meses do ano. E o que está acontecendo hoje no setor, de uma forma geral, é que os resultados eles foram muito fortes ao longo do ano passado, e provavelmente devem permanecer nesses patamares nesse ano por conta da elevação do custo do preço das matérias-primas, e acabou sobrando muito dinheiro com essas empresas, né? Quando a gente olha para a Gerdau, por exemplo, para a Vale, eu vejo muito mais como um caso de empresas que podem trazer, sim, retornos por valorização de capital, mas também empresas que vão pagar bons dividendos, porque nesse momento tem caixa sobrando. E é diferente quando a gente compara empresas como a Vale e a Gerdau e empresas de tecnologia, por exemplo, ou de varejo, porque nessas primeiras empresas, na Vale e na Gerdau, não dá para elas simplesmente chegar e falar: não, agora eu vou dobrar a minha produção aqui, eu vou pegar todo o dinheiro que eu gerei de caixa e investir em novos projetos. Não tem tanto projeto assim para fazer, né? Não tem tanta capacidade de executar tanta coisa nova assim. Então, essas empresas elas vão utilizar os recursos das operações para pagar
proventos para os acionistas. Então, acho que nesse ano, Gerdau tende a ser uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. E acho que esse é o principal motivo por ela ser uma empresa que está dentro das minhas carteiras recomendadas hoje. E, Frederico, já que a gente está falando de Gerdau, né? Gerdau tem 2 tickers na bolsa, né? A GOAU e a GGBR. Para o investidor, de olho nas ações da empresa, qual das 2 ações está mais descontada? Na minha opinião, GOAU 4, tá? Por conta do próprio desconto de holding e do quanto que ela vai pagar de dividendo esse ano. Então, acho que é uma opção melhor para o investidor. Mas cabe ressaltar que o mercado não é bobo, né? Então, esse desconto de holding, ele existe por alguns motivos. Ele existe, primeiro, porque agora a gente tem até um risco de reforma tributária, isso prejudicaria as holdings, por exemplo. Mais uma vez, não acredito que isso vá acontecer, tá? Enfim, a gente tem que esperar para ver como é que vai seguir o cenário de pré-eleição, eleição, mas acho que isso é um risco relativamente baixo e que vale a pena ter a holding mesmo com esse pequeno risco, tá? Bom, mas basicamente sempre quando a gente olha para a holding, para uma empresa que é a controlada, normalmente existe esse desconto. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Bradespar e Vale, né? Então, para quem não sabe, existe uma holding, a BRAP4, que tem só ações da Vale. Assim como acontece também com Simpar, que é a holding da Movida e da Vamos, né? Então, o mercado normalmente ele precifica as partes em um ativo por um valor menor, na verdade ele precifica a holding por um valor menor do que a soma das partes. Então eu dizer o seguinte, a holding Bradespar, normalmente ela costuma valer menos do que ela vale em termos de ações da Vale, considerando o preço da ação da Vale hoje. Então isso acontece com a maioria das empresas, só que hoje, nesse momento, acredito que está valendo mais a pena entrar em GOAU 4 por conta desse desconto e por conta dos dividendos. Mais uma questão, né, em relação ao petróleo. A gente está vendo aí a alta do petróleo, tanto do Brent quanto do WTI também, né, a expectativa do aumento da demanda, né, o Brent já encostando nos $90. Como é que você avalia essas altas e as projeções também para a commodity? E a alta do petróleo deve também pressionar os índices globais aí de inflação? Com certeza, com certeza. Existe uma correlação muito forte entre preços das commodities e inflação, né? Porque acaba que, enfim, principalmente olhando, a gente tem as commodities energéticas, tem as commodities agrícolas, as commodities metálicas, tudo faz parte do processo produtivo, é fundamental e acaba gerando inflação. No caso específico do petróleo, aqui no Brasil, né, a gente, enfim, vai continuar provavelmente a seguir a política de paridade de preços. Acho muito difícil que seja mudado, então sim, vai trazer inflação toda vez que a Petrobras determinar um reajuste nos preços dos combustíveis. Vai depender do que o governo vai fazer em relação a isso, né? Eu acho que é difícil passar uma PEC parecida com o que o presidente Jair Bolsonaro estava querendo. Nesse momento complicado de ser aprovado isso, porque os governadores e os prefeitos acabam perdendo também, então ninguém quer perder nada do bolo, ainda mais no ano de eleição. Então acho que vai ser complicado, vai acabar ficando mais ou menos do jeito que está. Agora, o que ninguém fala é o seguinte, né? A Petrobras, ao mesmo tempo que está aumentando o preço, está lucrando mais, né? Isso não tem nada a ver com o aumento de preço aqui do combustível. A Petrobras está lucrando mais porque ela está sendo mais eficiente na alocação de capital, porque o petróleo está mais alto e o dólar está mais alto, né? Por isso que ela está lucrando mais, não é porque ela está vendendo gasolina mais caro. Mas é importante de mencionar que enfim, eu acredito que essa não vai mudar a política de preços da Petrobras, né? O que o governo poderia fazer seria o que já está fazendo, congelar ICMS, né? Ou então pegar uma parte da receita de tributos e ir lá e utilizar algum mecanismo de suavização, que, ao meu ver, seria a decisão mais assertiva nesse momento. Mas sem nenhuma medida clara do governo, né? Ou uma medida que subsidia alguma coisa, a gente vai continuar vendo inflação alta se o petróleo continuar subindo. Como eu falei, eu vejo como pouco provável que o petróleo permaneça o ano inteiro acima desses patamares aí de $90 a $100. Uhum.
Frederico, aproveitando que a gente está falando de inflação mundial, né, acabou de sair uma declaração agora do FMI, Fundo Monetário Internacional, que avaliou hoje as expectativas de longo prazo para o aumento de preços na América Latina, que estão ancoradas por conta das políticas monetárias confiáveis. A entidade ressaltou por meio de um post no seu blog que os bancos centrais do Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru ganharam, então, credibilidade ao elevarem as taxas de juros no ano passado. Contudo, o cenário de inflação para o curto prazo continua preocupante, segundo a FMI, uma declaração que eles fizeram agora há pouco aí em suas redes sociais. Mas voltando aqui, eu queria justamente fazer uma pergunta sobre o cenário internacional, né? Existe uma ideia que a alta dos juros americanos poderia ser boa para o Brasil aí, para estimular a realocação de investimentos das empresas de tecnologia americanas para os mercados emergentes, né? Tanto que a gente está vendo aí um fluxo mais intenso de capital estrangeiro entrando aí na Bolsa Brasileira, né? Mas, por outro lado, muitos duvidam que esse movimento seja duradouro, já que o aperto monetário nos Estados Unidos também provoca aí um fluxo de recursos dos países emergentes para os títulos do Tesouro Americano, né? Nesse impasse, como que você projeta o impacto da alta de juros americanos para a nossa Bolsa Brasileira? Então, acho que esse era o principal catalisador negativo para a Bolsa Brasileira. Acho que o risco de eleição já era um risco que estava precificado na Bolsa, né? Esse risco de juros norte-americano é um risco alto porque existe fuga natural de ativos de países emergentes para os Estados Unidos, né? Agora, acontece que o Brasil já apanhou muito no ano passado, né? E a gente está na contramão dos mercados emergentes no ano passado também. Então, ano passado, o Brasil jogou para baixo o retorno dos ativos de risco dos países emergentes e esse ano está puxando para cima. Agora, está muito cedo para falar, né? A gente está, final de janeiro, último dia de janeiro hoje, né? Então, até aqui está havendo uma correção. Acredito que ainda não corrigiu tudo. Então, nesse momento, eu ainda vejo que ainda há uma perspectiva favorável para os ativos de risco aqui no Brasil. Tá? Só que, como a gente sabe, a deterioração do cenário é uma realidade, já é uma realidade há bastante tempo, só que acabou que a gente sofreu muito mais do que a média desde meados do ano passado para cá. Né? Então, não à toa que o nosso índice, principal índice de ações, caiu algo em torno de 1% ali no ano passado. Uhum. Maravilha. Então, a gente já vai caminhando aí para o finalzinho da nossa conversa. Queria então que você deixasse aí as considerações, né, para o que o investidor deve ficar atento, né? A gente termina hoje o primeiro mês aí de 2022 e aí o que você deixaria de recado para o investidor? Então, acho que tem alguns pontos ali que são importantes de destacar, né? Eu acho que em primeiro plano, né, ter uma carteira bem diversificada, né, em termos de investimentos em ações, então não deixar tudo no mesmo safe, né? Não ficar alavancado, porque vai ter muita coisa que vai acontecer ainda, a volatilidade vai ser grande esse ano. Como eu mencionei, buscar empresas nesse momento que são empresas mais sólidas, que tendem a se beneficiar desse cenário de commodities mais altas, desse cenário de dólar mais alto, né? Esse cenário de deterioração nas condições aqui no Brasil não necessariamente impacta essas empresas. Então, procurar empresas com esse perfil. Então, acredito que hoje, assim, até se for pegar aqui as nossas recomendações de investimento, todas são as que estão dando mais certo nos últimos 6 meses, são aquelas que trazem um pouco mais de segurança, né? Empresas mais sólidas, pagadoras de dividendos. Então, acho que está acontecendo esse movimento de flight to quality, principalmente a gente até ter uma definição do cenário de juros aqui no Brasil. Então, vamos ver o que o Copom vai falar na semana que vem. Provavelmente ainda deve ter pelo menos mais uma ou duas altas da taxa de juros depois dessa próxima reunião. A gente tem que entender qual vai ser o tom da política monetária aqui no Brasil. E em algum momento esse ano essa chave vai virar. Eu imagino que mais para o final do ano, provavelmente mais para o último trimestre, essa chave vai virar e aí sim vai ser um momento interessante para buscar outro perfil de empresas mais voltadas para o crescimento. Vamos aguardar então para ver, né? Obrigada pela participação, Frederico Nobre, que é analista da Warren.
Obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo em participar aqui com a gente, tá? Uma boa tarde para você, Obrigado. uma ótima semana. Obrigado, muito prazer. Sempre um prazer estar aqui. Boa semana, ótima tarde. Obrigada, Federico. Bom, agora a gente vai aqui para o nosso noticiário no mercado financeiro, porque o Banco Pan informou hoje o recebimento de uma linha de 150 milhões de dólares liderada pelo BidInvest, que acompanhada aí pelo Itaú, pelo Santander e também DEG, braço do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW. De acordo com o comunicado, o objetivo do investimento vai ser para a realização de empréstimos a micronegócios. O chefe de captação e a relação com investidores do Banco Pan, Inácio Caminha, afirmou ainda que os recursos também serão usados para aumentar o acesso a serviços financeiros digitais para pessoas de baixa renda. A gente até aproveita então para dar uma olhada também nesse papel, Isa, deixei separado aqui já para a gente olhar, né? A gente consegue ver então que o banco está aí numa alta, né, nesse momento, né? Agora são 1h33. A gente vê então que agora está subindo 1,87%, o ticker aí do Banco Pan, BPAN 4, Banco Digital, com papel a R$ 10,35. A gente aproveita então, né, para dar uma olhada para ver como é que estão os bancos digitais nesse momento, num geral. A gente vê que então que o Banco BTG Pactual, BPAC 3, está subindo 3,70%. Banco Pan, né, 1,97% agora. BID 4, 1,82%, BID 11, 1,66% de alta, BID 3, né, os três tickers aí do Banco Inter estão em alta, BID 3 sobe 1,46% e só Banco Pan com o ticker BPAC 5 está aqui recuando 1,40%, Isa. Tá certo, então agora é hora de chamar os gráficos do Alex André, que já está hoje virtualmente aqui com a gente, online, porém ao vivo, né, Alex? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui hoje. Hoje eu estou, né, distante de vocês no estúdio, mas nós separamos esses 10 principais gráficos, né? Então, vou compartilhar a tela aqui para todo mundo nos acompanhar, né? Deixa eu só colocar aqui, vou esperar o pessoal do vídeo também confirmar se está tudo certinho, pessoal. Tá aparecendo para vocês aí? Tá sim, tá tudo sim. certo. A tela cheia? Isso. Tudo certinho, Aparecendo Isabela? BMC Stock. Hanna? Tudo certo, Então, vamos lá. aparecendo BMC Stock. Vou começar com a nossa apresentação aqui, né? Sempre... legal, obrigado, Isabela. Que a tela fica cheia aqui, eu não consigo visualizar se está tudo certo. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, então, com o nosso primeiro gráfico, né? É bem interessante essa questão de perspectiva com inflação, né? Por quê? Porque na Europa a gente está vendo um movimento muito maior de crescimento de inflação, até mesmo, né, a perspectiva por parte do Banco Central Europeu, né, e olhar nessa questão, uma ótica, né, um pouco mais flexível, né, comparado aí com os Estados Unidos, porque esse gráfico ele simboliza muito o que está acontecendo nas duas regiões, né? Então nós temos aqui um gráfico, né, de surpresa de inflação pelo Citibank, né? Então a gente consegue observar essa linha vermelha, né, expectativa de inflação na Europa, e essa linha mais clara, né, logo abaixo é a linha, né, de surpresa, né, de inflação do Citi dos Estados Unidos, né? Então, o que colaborou com um aumento tão grande, né, de surpresa de inflação na Europa, e aqui nos Estados Unidos não é tão grande assim. A expectativa, pessoal, é que a gente pode colocar na conta é que principalmente a questão entre essa tensão entre Ucrânia e Rússia, né, ou seja, que tem mexido muito no preço do gás, né? O que tem discutido agora em relação a isso, né, inclusive o principal ponto, né, a Rússia é o principal provedor, né, de gás natural aí para essas regiões, né, da Europa como um todo, né, a Europa que não é autossuficiente em gás depende da Rússia nesse sentido, então fizeram, né, essa expectativa de inflação subir muito, muito forte, tá? Então isso também, da mesma forma, a economia não está indo tão bem quanto os Estados Unidos, né, a economia dos Estados Unidos está rodando pleno emprego, né, os dados do payroll na sexta-feira agora a gente vai conseguir observar um pouco mais nesse sentido, mas os Estados Unidos está indo muito bem, ou seja, em relação aos números da economia, mesmo com os dados do Covid, enfim, algumas preocupações adicionais, mas na Europa a gente consegue observar que o Banco Central ainda não pretende aumentar juros e não pretende tirar os estímulos, porque, né, a inflação ainda surpreende de uma forma muito, muito forte. Né? Uma hora a conta chega, né? Então, a discussão do mercado é essa. Quando os bancos centrais, né, ou seja, da Europa, principalmente o alemão, né, vai começar a observar essa questão de mais austeridade, né, no aperto monetário por lá, até porque mesmo essa questão das commodities tem pegado muito
no peso de inflação. Se você pegar o CPI, você vê que o maior peso é questão de energia, né? Então, como aqui no Brasil também, né? Então, a gente consegue observar que nos Estados Unidos tem diminuído na média, apesar de, historicamente, estar um patamar muito grande, tá? Lembrando que esse gráfico a gente está falando de 2000 até 2022, né? Com perspectivas de até 2024. Bom, acho que esse próximo gráfico aqui é muito, muito legal, inclusive o Marco falou hoje também no pre-market, esse gráfico ele fala em relação a fluxo, né, estrangeiro aqui no Brasil, né, na nossa bolsa. Então, nós temos aqui, né, um net positivo, né, ou seja, quando a gente pega aqui compras e vendas, né, tem uma diferença positiva de 51 bilhões de reais, aproximadamente um pouco mais de 9 bilhões de dólares, nos últimos 6 meses de entrada de fluxo, né, de capital estrangeiro. Então, porque janeiro está sendo muito bom, né, muito forte aqui para a Bolsa Brasileira, né, porque é o gringo que está comprando aqui. Então, essa é a principal leitura, e esse gráfico simboliza muito bem esse ano de 22, que está começando agora, esse último dia, né, do mês de janeiro, né, então a gente consegue observar que a leitura ainda é muito positiva, e esse gráfico também do Goldman Sachs, né, colocado em relatório, né, ele fez até uma provocação, né, que a maior parte dos investidores não gostam de Brasil, né, se não gostam de investir no Brasil, mas eles observam agora um grande desconto, né, o risco, teoricamente, é abaixo da média, né, ou seja, a gente fala aqui de volatilidade, e eles destacam, né, que o EWZ tem subido mais de 8%, né, ou seja, o EWZ que é a bolsa brasileira lá em Nova York, e que já coloca uma leitura que aqui começa a ficar mais barato ainda, mesmo com essas altas. Então, ou seja, abriu uma simetria positiva muito grande para a Bolsa Brasil e também para os outros emergentes, principalmente com o call de commodities, né, minério de ferro e também petróleo, né. Bom, aí quando a gente tem essa tese de commodities, né, que a gente vai falando há muito tempo, né, o petróleo batendo mais de 90 dólares, né, chegou a bater 91 dólares hoje, e a gente tem essa perspectiva total, né, quais são os setores lá nos Estados Unidos, né, que a gente consegue observar que tem uma correlação positiva no retorno ajustado pelo risco, né, que é o famoso Sharpe. Então, nós temos aqui tanto o petróleo, né, o Brent, né, o WTI, e o setor de energia performando muito bem, né, ao longo desse começo de 2022. E o resto, né, na média, a gente tem retornos negativos, né, ou seja, ajustado pelo risco, como o financials, né, o ouro. O ouro, ele, teoricamente, né, nos últimos anos, se você colocar a Treasury americana de 10 anos, né, e o ouro, você consegue observar que o aumento da Treasury faz o preço do ouro cair. Isso, historicamente, é o que diz. Então, também a emerging market se recuperando das perdas, mas ainda negativo, quando a gente fala aqui em relação a 2022, né, ou seja, pelo Sharpe. Bitcoin também, né, a gente viu uma correção muito grande do Bitcoin e outros setores, né, principalmente quando a gente vai lá na última linha, nós observamos 3 pontos: healthcare, real estate, né, e também o MSCI de mercados desenvolvidos, né. Então, acho que não tem nenhuma grande novidade aqui, pessoal, né, inclusive até a própria Nasdaq. Por quê? Real estate é prejudicado com o aumento de juros, healthcare também, mercados desenvolvidos, né, é um ponto que está tendo um fluxo muito grande para emergentes, então a gente consegue observar mercados desenvolvidos como Europa e Estados Unidos não se beneficiando, assim como o S&P e Nasdaq, né, que também é um índice de tecnologia, tá? Então, a gente não tem nenhuma grande novidade, né, e o setor de energia pode sim fechar uma das maiores altas, se não a maior no ano de 22, tá? Então a gente fala de minério de ferro, fala de petróleo principalmente, tá? Com essa tese que a gente tem colocado aqui ao longo dos últimos dias, né? Bom, aí a gente tem esse gráfico muito interessante também, que ele mostra a perspectiva de EPS, né? Ou seja, a perspectiva de lucro, né, nos Estados Unidos. Então temos aqui duas linhas. Primeiro essa linha, né, verde, né, logo atrás dessa linha azul, o que ele mostra, né? É a mudança, né, ou seja, em torno do S&P 500, de lucro por ação, né? Então a gente está vendo, principalmente na última linha, para quem está olhando ali, entre janeiro de 21, julho de 21 e janeiro de 22, ou seja, de 6 meses, né, 6 meses para frente, a gente já consegue observar uma grande, né, queda de perspectiva de lucro, ou seja, os analistas já revisando o lucro menor do que o esperado, né, ou seja, não significa que as empresas vão dar prejuízo, mas necessariamente também a companhia vai ter mais lucro, né, comparado ali que eram expectativas passadas de tá? Então, ou seja, os analistas vêm revisando para baixo a expectativa de lucro e, consequentemente, essa linha azul, você consegue observar, né, ou seja, a performance do índice, né, ou seja, do S&P 500 caindo quando o EPS cai, ou seja, à medida que o lucro por ação sobe, tem a expectativa de maior de lucro no futuro, né, ou seja, projetado, o índice também sobe historicamente, tá? Então, a gente consegue observar essa volatilidade, né, desde janeiro, ali, desde o ano de 2010 até agora 2022, tá? Então, ou seja, mostra muito essa perspectiva. Lucro para baixo, né, bolsa para baixo, expectativa de lucro para cima, bolsa para cima, tá? Então, ou seja, qual é o momento que nós estamos agora de revisão, né, para baixo, marginalmente, né, negativa da maior parte das ações americanas, tá? O que é interessante, mesmo com uma perspectiva menor de lucro, né, a maior parte das ações americanas,
a gente tem esse gráfico que mostra, né, a perspectiva, né, em relação, né, ao short, ou seja, o quanto que está shorteado, né, ou seja, das ações do S&P 500 na média, né, ou seja, quando a gente pega aqui o percentual do market cap. Somente 1,5% do market cap do S&P 500, né, está short, ou seja, está, né, vendida descoberta. Então, ou seja, a maior parte dos investidores tem diminuído essa participação do short, à medida, né, que tem um ponto bem interessante, depois que nós até falamos aqui no BMC Stock, ou seja, a queda do índice de acima de 10%, né, quando a gente fala aqui do 500, já mostra que, historicamente, ao longo dos últimos anos, né, depois de uma queda de 10%, normalmente, né, o índice suba ali para próximo de 10% a 15%. Então, uma pesquisa até que foi feita também por diversos bancos, né, se quiser a gente pode passar aqui também nas próximas apresentações, acho que vai muito válido para mostrar isso, mas diversos investidores já dizendo, né, que essa perspectiva aqui de lucro nos Estados Unidos, mesmo que seja abaixo, não seja comparado ali ao histórico de 21, demonstra ali um certo piso, né, por parte da Bolsa Americana, ou seja, tem uma parte dos bancos americanos, né, inclusive Bank of America, que soltou um relatório recentemente, né, dizendo, né, que a Bolsa Americana mostra-se, né, um potencial, né, de oportunidade para quem olha principalmente ali no médio e longo prazo, ou seja, depois dessas grandes quedas. E alguns bancos também dizendo que poderiam ter uma correção ainda maior, mas o que mostra nesse gráfico, né, ou seja, o short ele vem diminuindo, mesmo com essa perspectiva mais negativa em termos de lucro, como eu falei anteriormente. Tá? Bom, aí a gente começa já a abordar um ponto interessante, que é a questão da Bolsa Chinesa, né? Então, nós temos aqui duas linhas, né, desse gráfico que mostra a avaliação de preço-lucro, né, ou seja, projetado nos próximos 12 meses, das ações chinesas como um todo, né, ou seja, essa linha azul, e as ações, né, quando a gente tira ações chinesas, tirando as ações de internet, né, ou seja, tirando as ações de tecnologia, né. Então, nós temos aqui uma avaliação, né, de PI que chegou ali em janeiro de 21, ou seja, no começo do ano passado, no topo, né, ou seja, em torno de 16, quase 17 vezes das ações chinesas, e agora, depois dessas últimas quedas, chegando em torno de 12 vezes, tá? Lembrando que o fundo, né, ou seja, a maior correção que teve, né, foi ali em 2016, onde chegou a bater entre 8,6 vezes na avaliação de preço-lucro da Bolsa Chinesa, e tirando as ações de tecnologia, chegou a bater 8,1, ou seja, em torno de 8 vezes e meia, né, quando a gente fala aqui de 2016 até o momento. Ou seja, a gente viu uma queda muito grande, né, em relação a até mesmo o que o próprio governo chinês fez as declarações para o mercado, e agora a gente já consegue observar um certo nível de recuperação, por assim dizer, referente ali aos próprios estímulos, né, até mesmo a questão do PMI que veio abaixo do esperado, então mostra-se a maior perspectiva de estímulos na Bolsa, né, não só na China, né, as ações chinesas, ações também ligadas ao bloco asiático, mas também o Brasil se favorecendo em termos disso. Né. Também tem um ponto interessante, que nós estamos aí no feriado Ano Novo Lunar Chinês, né, isso também deve tirar um pouco da perspectiva, principalmente do minério por aqui. Então, é um ponto interessante a se observar. Bom, aí a gente começa já a discutir um ponto interessante, que é sobre os estímulos, né, da China, né, que mostra uma certa recuperação, perspectiva de recuperação, né, em relação à Bolsa Americana. Então, esse gráfico, ele demonstra isso, né, ou seja, a gente tem essa linha branca, né, que é a Bolsa Chinesa versus a Bolsa Americana, né, no acumulado, um retorno acumulado, né, de 3 meses, né, então, ou seja, uma média móvel ali de 3 meses, né, ou seja, de retorno da Bolsa Chinesa versus a Bolsa Americana, a gente consegue observar que a Bolsa, né, chinesa tem uma perspectiva de melhora, né, até fechar esse gap ao longo dos próximos meses. Então, inclusive, tem até esse ponto de interrogação, né, que mostra que esse gap pode se fechar à medida que a China, né, trazendo ali uma relação, né, de estímulos na sua economia, pode fazer outperformar o próprio S&P 500, lembrando que o S&P 500 é um momento diferente da China, totalmente ao contrário, está um movimento de alta de juros, a China está um momento de corte de juros e um aumento de estímulos, né? Nos Estados Unidos é diferente, tirando os estímulos, né, com a questão do taper e aumentando os juros, então também tem uma relação de fluxo. Quando eu falo em relação a emergentes, a maior parte de fluxo de emergentes é em relação à China, né, que é o maior peso dos mercados emergentes, onde o Brasil está inserido, Rússia, Turquia e outros países também, tá? Bom, aí a gente já começa a falar um pouco mais também de um setor bem interessante que eu falei semana passada, que é o setor de biotecnologia nos Estados Unidos, né, e também o setor, né, de ações de tecnologia que não dão lucro, tá? Então, esse gráfico do Goldman Sachs, ele mede a avaliação relativa de EV/Sales, ou seja, de enterprise value sobre vendas, né, ao longo desses dois setores. Esses dois setores têm sofrido muito, né? A gente consegue observar que essa linha pontilhada mostra, né, ou seja, a média do setor, né, no nível pré-pandemia, né, ou seja, nessa linha vermelha, que é o setor, né, ou seja, de empresas, né, que não dão lucro, né, as empresas de tecnologia que não são
que não dão lucro, né? Então a gente consegue observar que essa avaliação chegou a 15 vezes, aí depois voltou para 11, bateu 12 vezes, agora está em torno de 6 vezes. Lembrando que a média, né, do pré-pandemia gira-se em torno de 4 vezes, ou seja, ainda tem uma queda adicional nesse sentido, mesmo que a queda seja muito, muito forte, né? Ou seja, acima de 50%. E outro ponto interessante também é que as ações de biotecnologia caíram para o menor nível ao longo dos últimos anos, né? Ou seja, a gente consegue observar uma avaliação em torno de 6 vezes, já chegando na sua média no nível pré-pandemia, tá? Mas de acordo com alguns especialistas de mercado, né, temos mencionado já um possível certo desconto adicional, tá, ao longo dos próximos meses, tá? Então vale a pena ficar atento nesse sentido. Agora a gente vai falar desses dois últimos gráficos. Esse gráfico aqui acho que a gente já comentou bastante, né, que é uma questão de uma preocupação em torno da cadeia de supply chain, né, na China, que demonstra ali não um certo pessimismo no mercado, mas uma questão mais gradual de retomada da cadeia de suprimentos no mundo inteiro. Ainda não vimos nada diferente em relação a containers que estão aguardando aí no porto, tanto de Las Vegas, tanto Long Beach, né, nos Estados Unidos. Então a gente consegue observar que ainda está um nível muito elevado, um nível recorde, tá, em janeiro de 22. Tá? Algumas empresas que a gente tem conversado aqui internamente já começam a discutir que ao longo de 22 deve começar já a diminuir essa pressão, tá, em relação à cadeia de suprimentos, que pode ajudar bastante na inflação mundial, tá? Não só Brasil, mas Estados Unidos, Europa, China como um todo. Tá? Então isso é um principal ponto que o mercado está enxergando, está sempre olhando esse gráfico para tentar entender aí essa questão, né, como que anda essa questão da cadeia logística global. Tá? Um ponto que pesa bastante. E isso também, como eu já falei, né, pesa muito na questão da inflação. Então, a gente tem esses dois gráficos aqui que eu deixei separado, que antes de melhorar, né, ou seja, a inflação, tanto o CPI nos Estados Unidos, que é a inflação do consumidor, tanto o PCE, né, o PCI, ou seja, que é a inflação, né, medida pelo Fed, né, ou seja, que é o principal proxy, antes de melhorar, ainda vai piorar um pouco, né, ou seja, a perspectiva de acordo com o Goldman Sachs, né, esse gráfico aqui, ele mostra que o CPI pode chegar até em 6,5%, né, ao longo de maio, e depois caia para 4,3% já no mês de dezembro. Então, ou seja, como eu falei anteriormente, né, ou seja, em relação à cadeia de suprimentos, a expectativa das próprias empresas conversadas, a expectativa ao longo de 22 seja um ano marginalmente, né, melhor em relação às perspectivas não só de cadeia de suprimentos, mas também a questão de inflação, tá? Ou seja, a gente pode observar essa redução de inflação ao longo dos últimos meses, para os próximos meses, mas principalmente também com a perspectiva que o Fed já comece a falar, né, que pode ter aí novas altas de juros, né, inclusive a Bank of America já foi o primeiro a dizer ali que deve ser em torno de 7 vezes, né, deve aumentar 7 vezes os juros ao longo de 22, tá? Então, inclusive, diversos bancos, Goldman Sachs já apostou em 5 vezes, né, Bank of America em 7, inclusive o CEO do JP Morgan também falou em 7 vezes. Então, ou seja, o tamanho do aperto monetário vai dizer muito também sobre essa perspectiva de inflação para combater, né, os maiores números aí ao longo dos últimos 40 anos, né, na Europa, nos Estados Unidos. A inflação é o principal ponto, a principal pauta que a gente tem falado aqui nos nossos gráficos do dia. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais gráficos de hoje. Isabela e Hanna, sempre para atualizar, né, todos os investidores aqui a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Deixa eu só voltar com a tela aqui. Agora sim. Aê, tá certo. Obrigada, Alex. Até amanhã. Bom. Obrigado, Isabela. Obrigado, Hanna. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom, vamos seguindo então, né, com o nosso VMC Stock, porque a Petrobras bateu recorde de produção de venda de diesel S10 em 2021. A estatal fechou o ano passado com um aumento de quase 35% na comercialização do produto em relação a 2020. E ao todo foram vendidos 25,8 bilhões de litros do derivado. Confira os detalhes agora na reportagem. O recorde de vendas da Petrobras no ano passado é referente à produção e vendas de diesel S10, combustível que possui baixo teor de enxofre. A estatal apresentou aumento de 34,7% na comercialização do produto na comparação com o ano de 2020, vendendo 25,8 bilhões de litros do derivado. A produção do diesel S10 cresceu 10% na produção, indo para 21,2 bilhões de litros. Para atender aos contratos com clientes, a Petrobras complementa o abastecimento do mercado interno com importações. Segundo a petroleira, o crescimento do consumo do óleo diesel S10 no país foi puxado pela modernização da frota nacional. Atualmente, a venda do S10 corresponde
corresponde a mais da metade das vendas totais de diesel da companhia, que prevê investimentos de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Expansão da capacidade de suas refinarias até 2026, de forma a ampliar a produção de diesel S10 para 300 mil barris por dia. A meta é que até 2026, todo o diesel produzido pela Petrobras seja o S10. Atualmente existem 2 tipos de óleos diesel automotivos comercializados no Brasil: o diesel S500 e o diesel S10. O S500, com maior teor de enxofre, é voltado para veículos produzidos até 2011. Já os veículos produzidos a partir de 2012 devem usar o óleo diesel S10, que permite atender aos limites de emissões definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. E a Companhia Siderúrgica Nacional divulgou comunicado na manhã de hoje, informando que o nível de emergência da barragem B2, localizada em Rio Acima, Minas Gerais, na mina de Fernandinho, retornou aí ao nível 0. No documento, a CSN informou ainda que a barragem é de titularidade da controladora Minérios Nacional S.A., como a estrutura não se encontra mais em situação de emergência, a produção então está sendo gradualmente restabelecida. Lembrando aí que na semana passada tinha retornado já ao nível 1 e agora então a CSN informa que está no nível 0, aí sem riscos. E a Hanna Beltrão, então, vai mostrar pra gente como estão as ações da CSN, aliás, do setor, após esse anúncio. O que temos aí, Hanna? Vamos lá, Isa, jogar aí na tela pra gente dar uma olhada no papel nesse momento, que está caindo 0,66%, está aí sendo comercializado a R$ 25,50. A gente aproveita também para olhar o setor, né, como um todo. A gente vê, né, que somente Aura Minerals está subindo 0,58% e o restante aqui do setor de siderurgia e mineração, né, as empresas estão no vermelhinho aqui. Vale nesse momento recua 2,24%, Semin também, né, bem parecido aí com Vale, 2,24% de queda também. Uzi Minas cai 0,50%, Bradespar 0,63% de queda, Ferbasa 0,24% de recuo e Gerdau, GGBR4 0,43% de queda e Gerdau com ticker igual ao 4 recua aí 0,17%, Isa. Bom, e agora a gente vai falar sobre o julgamento do processo de venda da unidade móvel da Oi, que voltou a ser pauta do Conselho da Anatel hoje. A análise começou na última sexta-feira, como a gente mostrou aqui, com o Conselho Diretor conferindo aí o pedido de anuência prévia da venda da Oi Móvel, mas a aprovação foi suspensa por um pedido de vista do conselheiro Vicente Aquino. O relator, então, Emanuel Campelo, deu seu voto favorável à operação com a adoção de alguns remédios, mas Aquino aí mencionou que podem haver impactos entre os tópicos da venda da Oi Móvel e a venda dos ativos de fibra para o Banco BTG Pactual. A corretora lembra que os 2 principais ativos da Oi, referentes à UPI Infraco Atual Vital e a Oi Móvel, estão sob análise, então, da Anatel. O aval da Anatel é um passo muito importante, porque apenas ele não é o suficiente. O CAD também precisa aí analisar esse processo e dar o veredito para que, de fato, o negócio seja efetuado. Essas negociações, esse processo vem se estendendo desde o ano passado, influenciando diretamente ações como Oi, Vivo, TIM. A gente vai dar uma olhadinha aí, a Hanna Beltrão já tem para a gente os papéis dessas operadoras, né, Hanna? Pois é, Isa, vou pedir mais uma vez para o pessoal, até travei aqui para o pessoal compartilhar, porque travou aqui também o meu programinha, não sei se o pessoal vai conseguir compartilhar, mas eu já vou falando aqui, né, que Oi, nesse momento, Oi BR3, está aí numa alta de 5,77%, né, deu uma leve travadinha aqui, mas está sumindo, já está voltando ao normal. Oi BR4 sobe agora 6,03% e TIM está também subindo 0,54%. E também os ativos da Telefônica, né, Brasil sobem aí 0,86%, Isa. Isso, exatamente. E agora nós vamos falar, na verdade, de mais um dado da economia, porque a intenção de consumo das famílias alcançou o patamar de 76,2 pontos em janeiro, o maior nível desde maio de 2020, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, divulgada hoje.
O aumento mensal foi de 1,1%, veio após 2 meses de retração. O mês de janeiro de 2022 também foi o melhor do que o de 2021, que apresentou 73,6 pontos. Apesar da melhora, então o índice de 76,2 pontos permanece abaixo do nível de satisfação, que é acima de 100 pontos. Isso não acontece desde abril de 2015, quando foi alcançada a marca de 102,99 pontos. O emprego foi o principal motivo desse resultado. Intenção de consumo das famílias avança, então, esse resultado após 2 meses de queda, segundo a CNC. Mais um dado da economia brasileira aí, a gente já mostrou vários outros no início do estoque, justamente nesse fim de mês, né, último dia de janeiro. A gente apresenta vários resultados de várias instituições e empresas que fazem esse tipo de pesquisa. Então, Hanna, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente ainda não deu... A gente falou aqui pelo chat, mas a gente não falou ao vivo aqui, para dar um alô. Dá um alô. A gente está encerrando aqui o estoque, mas a gente vai dar um boa tarde Só aqui o pessoal pro pessoal. Não tá dando like, hein, Isa? Não tá deixando joinha aí pra gente. Vamos cobrar, Exatamente. Então, vamos aproveitar e falar, gente, olha só. Entrem no nosso Telegram, no canal do nosso Telegram da BMC News. Tá aqui na descrição do YouTube as atualizações do tempo real. Você pode conferir, então, nesse link, as principais notícias do que está acontecendo no momento. Está super atualizado, então, se você quiser ficar bem informado, clica aqui nesse link do nosso canal do Telegram, aqui na descrição do canal do YouTube da BMC News. Clica lá e aproveite também, dá um like aqui, porque a gente mudou o link para quem estava acompanhando desde manhã, a partir do 12h30, então o link mudou, você precisa dar um like novamente. Olha só, a gente está com 148 no momento e estamos aí quase 500 pessoas assistindo. Então, gente, vamos colocar o like novamente. Um like aí, hein, gente? A gente vai ficar monitorando aqui para ver quem o pessoal está dando boa tarde, o pessoal está conversando bastante aqui no chat. Deixa eu começar então pelo Lucas Henrique, que já deixou um boa tarde também para você, Lucas. Aide Martins também, Lucas Barros, Dom 4i também já está por aqui. Professor Orivaldo Gonçalves, quase travei a língua aí para falar. Muito boa tarde também para todo mundo que está nos acompanhando por aqui. Comunidade Livre, já deixando mensagem. O pessoal está conversando aqui, mas até que o pessoal tá na calma, né? O pessoal está animado aí para uma segunda-feira, inclusive. E quem mais? Danilo Oliveira também já está deixando mensagem por aqui. E no mais é isso, né, Isa? O pessoal a gente vai ficar contando aqui agora os likes para ver se o pessoal tá deixando like. Olha, tá subindo. Eu tava com 148, depois que a gente falou, foi para 177. Aí muito sim, bem, 178. Gente, pois é. Segunda a segunda aí, ó. A gente tá alterando. Os números têm crescido bastante aí na BMC. Então, espero também que... O Marcos Saravalli já falou hello. Hello também, Marcos Saravalli. Hello, Marcos Saravalli, que está de volta aqui nessa semana. Obrigada, pessoal. O pessoal interagiu bastante aqui no nosso chat, né? Principalmente aqui no momento do professor Dumas, né? Que foi um assunto bem polêmico, mas muito necessário aí para a nossa audiência, e principalmente nesse ano de eleição. É muito importante ser debatidas as pautas econômicas aí, que vai fazer diferença nos próximos 4 anos. E vamos aqui, hello... Marcos Saravalli, Luciano dos Santos Souza, professor Orivaldo Gonçalves, Mauro Sérgio dos Santos. Boa tarde, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Segunda-feira começando aí. Hoje, último dia do mês. Amanhã começa fevereiro. Esperamos aí com boas notícias. O mercado aí voltando a passar os 112 mil pontos, né? Uma queda aí hoje no Ibovespa. A gente espera aí que teremos boas notícias até o final desta semana. E daqui a pouquinho, então, temos um marketing com o Felipe Nascimento, que ele volta aqui a comandar o programa aqui da BMC News, junto com Alan Gani e Daniel Morales. Enquanto isso, a gente... Aqui, ó, 204, Hanna. 204 likes aqui. O pessoal se empolgou muito bem. O pessoal tá animado. Tem até um telespectador aqui, o Salvani, falando, sou novo aqui, gostei muito. Que bom que você gostou, continue aí acompanhando a nossa programação. Ô Isa, vamos fazer um giro rapidinho aí pelo mercado, que a gente falou bastante sobre alguns setores. Deixa eu ver aí, ó, já tá, o pessoal já até compartilhou aí, né? Porque o Ibovespa agora tá quase estável, 0,01%, operando a 111.896 pontos. Dólar com 0,21%
de queda, operando a R$ 5,35. E agora sim, nós vamos chamar ele, Felipe Nascimento, que daqui a pouquinho, então, vai estar aqui com a gente. Felipe, tá pronto? E eu esqueci de dar tchau pra Hanna, gente, ó, porque tem um pouco olhando o Felipe aqui na frente. Pois é, o pessoal vai se arrumando aqui, a gente fica com a visão panorâmica de tudo. Não, mas não tem problema não. Segunda-feira, né, gente? Segunda-feira, né, a gente tá engatinhando ainda, mas a gente já, logo a gente vai. Eu, inclusive, tenho que acordar mesmo, porque mais tarde volto no BMC Business. Pois é, temos aí durante todos esses dias, toda essa semana, teremos empresas conversando com vários gestores, CFOs, diretores, muita gente bacana vai passar por aqui. Então eu espero todo mundo às 6h45, hein? Já coloca o despertador aí, coloca um papelzinho para deixar já de lembrete. Mais tarde a gente volta, então, a falar de negócios. E a gente se encontra amanhã.